que mora em Campo Grande, você não vai chorar mais. Sabe que você pode dizer alguém para o seu lado e falar assim: essa noite o seu choro se torna alegria. Fala para essa pessoa com fé, diga para ela: essa noite o Senhor enxuga suas lágrimas. É tempo de cantar. Como Ele será bondoso quando você clamar por socorro. Assim que Ele ouvir, lhe responderá. Embora o Senhor lhe dê o pão da adversidade e a água da aflição, o seu mestre não se esconderá mais. Com seus próprios olhos vocês o verão. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. Olhe para duas pessoas do seu lado e diga o tema da minha mensagem de hoje. Diga assim: essa noite Deus manda dizer para você: seja guiado pela voz de Deus. Antes de sentar, cumprimente pelo menos duas pessoas. Você pode sentar em nome de Jesus. Guiado pela voz de Deus. Eu não vi a hora de começar esse culto para trazer essa palavra, porque Deus tem colocado isso no meu coração há alguns dias. Eu tenho meditado nisso, como a Bíblia diz, medita na palavra dia e noite, amém? E estou muito grato ao Senhor, porque eu vejo que Deus já está fazendo grandes coisas aqui. Quantos já tem sido abençoado nessa noite? Digo amém? Eu sei que Deus tem águas mais profundas essa noite para derramar sobre as nossas vidas. Eu tenho pensado sobre a nossa vida com Deus, e uma coisa que eu tenho analisado é que muitas vezes a gente precisa ser mais comunicativo com Deus. A gente precisa falar mais com Deus. Eu não sei se você é uma pessoa que tem costume de orar, mas para que você entenda, a nossa caminhada com Deus, ela só existe se a gente manter uma vida de oração. E eu não estou dizendo de uma vida de oração de almoço, amém? Aquela que Deus abençoe, faça mal, faça bem, amém. Não é essa oração que eu estou falando. Tem gente que quer viver grandes coisas no Senhor, ou quer vencer grandes batalhas, mas não tem tido uma postura de oração. E a postura de oração, ela vai definir muito sobre as nossas vitórias, as nossas conquistas. O testemunho da Rai é muito legal, porque ela, além de orar, ela fez jejum. Então tem coisas que você vai precisar dar um passo a mais, você vai precisar subir o nível da sua adoração, da sua oração. Mas uma coisa que é muito importante a gente lembrar, que para a gente se manter no Senhor, nós precisamos ter uma vida constante de oração. Se você quiser sobreviver como um cristão nesse mundo caído, você precisa manter uma vida constante de oração. Uma vida de oração, ela não é uma opção para quem caminha com o Senhor. Uma vida de oração é uma vida de quem decide caminhar com o Senhor e pratica isso a todo momento. Nós oramos não só no domingo, não é só nesse culto. Se você é aquela pessoa que só ora domingo, durante a igreja, eu posso te falar que você está muito fraco e muito sujeito a perder batalhas. Porque quanto mais oração, mais unção de Deus sobre a sua vida. Quanto mais oração, mais Deus vai fazer algo na sua vida. Levante sua mão e diga assim: em nome de Jesus, eu vou me tornar um filho de Deus, de oração. Toca o nome de alguém e fala assim: para de ser o crente maionese. Essa é antiga. Quem não sabe o que é crente maionese é aquele crente que só é crente domingo. Você só come maionese domingo com o seu frango de R$15. E uma coisa que eu aprendi a pensar no Senhor também, é que a gente precisa ter uma postura em oração de falar antes ao Senhor. Sabe, às vezes eu encontro umas pessoas na minha sala, no meu gabinete apostólico, eita glória. E as pessoas vêm para mim e falam assim: apóstolo, eu vim aqui falar com o senhor, porque eu já falei com fulano, já falei com Beltrano, já fui no médico, já falei com tal pessoa, já falei com os meus vizinhos, já falei com o porteiro do meu prédio, já falei com todo mundo, já postei no Insta, já postei no Facebook, se sentindo triste. Eu já fiz de tudo. E agora é só Deus. Ai, cara, eu acho muito engraçado isso, porque Deus nunca é a minha última opção, sempre é a primeira. A gente tem que aprender que
Através da oração, irmão, você precisa dar um passo à frente em oração. Então olha para mim que eu vou dizer algo muito importante para você. Não espere uma doença para profetizar saúde na sua família. Não espere uma crise para você profetizar prosperidade. Não espere uma adversidade para você profetizar provisão do Senhor. O problema é que a gente se torna muito reativo às coisas que acontecem na nossa vida. Então quando algo acontece, nós oramos como última opção. Agora é só por Deus. Tem outra maneira melhor do que não ser essa, por Deus? A vida de milagre é uma vida que ela precisa se tornar uma rotina no seu coração. Irmão, queira viver algo no Senhor sobrenatural a todo momento. Então aprenda a dizer antes ao Senhor. Quem está comigo, diga amém. Fala para o seu irmão, me ajuda a pregar essa noite. Diga para ele assim: você não fala bastante com Deus, só com os vizinhos fofoqueiros. Irmão, quando você para de falar com Deus, o inimigo, ele começa a atingir a sua vida. Nós precisamos lembrar disso, que falar com Deus é para nós que nos dizemos filhos de Deus, não é uma opção, mas é a maneira pela qual nós caminhamos aqui na terra. O combustível para a sua vida espiritual é a oração. É a oração. E a pergunta que eu te faço hoje nessa palavra é: a quem você recorre quando a crise vem? Quando a tempestade chega, quando o deserto está na sua frente, quando o mar está atrás, e Faraó está louco para devorar o seu coração, a sua família, a sua vida, a quem você recorre nos dias das adversidades? Pensa comigo, irmão, rapidinho, fecha os seus olhos por 10 segundos e pensa: a quem você recorre nos dias de adversidade? Isso é tão sério, porque quando a gente lê esse texto de Isaías, o contexto desse texto, só para você entender, Isaías está profetizando depois de uma exortação com o povo de Deus. Nessa época, o rei Ezequias, ele era um rei que era bom. Israel já teve muitos reis ruins, mas Ezequias foi um rei bom. Só que por causa de uma pressão da Síria, que era um povo que estava indo contra o povo de Deus, ele resolveu fazer uma aliança com Faraó, porque ele estava com medo de que a Síria destruísse Israel. Então ele vai para Faraó e faz um acordo com Faraó. E aí o profeta de Deus, ele vem e fala assim: olha, vocês são rebeldes, porque vocês se voltaram aos seus deuses e não ao Senhor. E a pergunta que eu te faço hoje, irmão: a quem você recorre? Porque é no meio da crise, é nessa parte, nessas adversidades, que o que está dentro de nós vem para fora, que a gente mostra realmente em quem nós estamos firmados. Sabe, o inimigo, ele está a todo momento lançando setas sobre você, na sua mente, no seu coração, e você precisa tomar cuidado para que você, em momentos de crise, de dias ruins, não faça aliança com os deuses desse mundo. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada eu terei falta. Você está comigo nessa igreja? Tem alguém comigo aqui nessa igreja? Ou foi todo mundo arrebatado hoje? Eu fiquei. Então vamos lá, Igreja Vitória. A quem você recorre nos dias de luta? A quem você recorre? Porque isso é sério. Quando a gente está feliz em Deus, é muito fácil vir para a igreja. O problema é quando a gente está passando dificuldades na vida, e a gente precisa confiar em Deus. Nós vamos lembrar disso a todo momento. Nós precisamos confiar no Senhor. Quando a crise vier, o Senhor é o meu socorro. Quando a tempestade se levantar, a voz do Senhor vai acalmar. Quando o deserto vier, Ele abrirá um caminho em meio ao deserto, porque Deus é o meu Salvador. Ele é a minha rocha, Ele é o meu protetor, Ele é o meu Deus que cura, Ele é a cura, Ele é aquele que cura a minha vida, que cura a minha alma, é Ele quem cura o meu coração, é Ele quem abre o caminho para eu passar, é Ele que expulsa os demônios da minha frente, é Ele que guarda a minha vida, é Ele que envia os seus anjos para me guardar, e 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. É Ele que guarda os meus pés sobre uma rocha, é Ele que ilumina o meu caminhar através da sua palavra. Ele é minha primeira opção, Ele é minha única opção. Eu estou confiando nele, a minha vida está nele, o meu coração está nele, porque Ele é o meu Deus. Tem alguém comigo nessa igreja? Em nome de Jesus, Ele é.
Eu sei quem é o meu Deus. Levante bem alta a sua mão e diga: eu sei quem é o meu Deus. Ele nunca perdeu uma batalha, ele nunca perdeu uma guerra, ele não conhece a derrota, ele só conhece o triunfo. Esse é o meu Deus. Posso passar pelo fogo, não serei queimado. Posso passar pelas águas, não afundarei, porque Deus está comigo. Olha que interessante o verso 19, porque ele fala de um tipo, de uma dinâmica pela qual nós devemos caminhar no Senhor, a confiança no Senhor. O versículo 19, põe na tela por favor para a gente, fala que quando nós oramos, assim que Ele ouvir, responderá. Levanta sua mão, você que precisa de um milagre hoje. Assim que Ele ouvir, responderá. Clame ao Senhor. A Bíblia não está dizendo clame ao Senhor e depois que você fizer o DIP, depois que você batizar, depois que você orar 69 Pai Nossos e 99 Ave Maria, depois que você fizer tantas coisas, Deus vai te responder. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz: clame ao Senhor, assim que Ele ouvir, te responderá. Right now, agora, ainda hoje, Deus está entrando em favor da sua vida, nesse exato momento. Enquanto você está sentado ouvindo essa palavra, Deus já mandou os seus anjos para estar do seu lado, para guerrear por você. Assim que Ele ouvir, Ele responderá. Eu clamei ao Senhor, eleva os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Assim que Ele ouvir, responderá. Um Deus do agora, um Deus do já. Você está comigo? Toca o nome de alguém e fala assim: o seu problema é que Deus sempre é a sua última opção. Assim que Ele ouvir, te responderá. Sabe, Deus Ele é poderoso, porque Deus é aquele que tudo que promete Ele cumpre. Que bom que você está aqui, irmão, porque eu vim te dar uma palavra de Deus essa noite. Você vai sair daqui com uma certeza: os seus pés serão guiados pela voz de Deus. Deus está com você. Deus está comigo. A todo momento. Ele é o quarto homem na fornalha. Ele está com você, meu irmão. Talvez é que você está tão empolgado com a crise que você está passando, ou talvez você está tão preocupado com o tamanho do gigante, que você esqueceu que o poder não está na sua pedra, mas no nome do Senhor. Deus está com você, Ele está do seu lado, Ele promete e Ele cumpre. Eu amo meu Deus. Alguém ama esse Deus aqui? Diga amém. Eu nunca vi nenhuma promessa liberada do Senhor não se cumprir. Tudo que Ele promete, Ele cumpre. Esse é o Deus que nós conhecemos. Repita isso comigo para que seu espírito seja encorajado hoje. Diga: Deus está comigo. Você pode dizer isso mais forte: Deus está comigo. Deus está comigo. Então eu não dou nenhum passo na minha vida se Deus não estiver comigo. Se eu não tenho a certeza que o Deus Emanuel está comigo. Antes de qualquer palavra, antes de qualquer passo, eu gosto de dizer uma frase que Deus me deu um dia: antes da estrada, me deu uma palavra. Antes de eu acordar amanhã, segunda-feira, antes de você caminhar nessa semana, que talvez vai ser uma semana tumultuada para a sua vida. Eu não sei como você está lidando com esse fim do mês de... Nós estamos em março? Ok. De repente me perdi no tempo. Mas uma coisa eu tenho certeza: que o meu Redentor está vivo. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. E quando Deus te acordar amanhã, não se esqueça, Deus já te deu uma palavra. Mês de março, mês de conquistas. Mês de março, mês de conquistas. 2026, o melhor ano da sua vida. Essa é a palavra de Deus para você. Essa é a palavra do Senhor para você. Não desanime, irmão. Levanta os seus olhos para o Senhor, porque Ele não muda. Aleluia. Ele não muda. Ele vai te guiar. Olha o verso 21, a Bíblia diz uma coisa poderosa nesse verso, e é isso que abalou meu espírito, isso que mexeu comigo nesse dia. Porque no verso 21 a Bíblia diz assim: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda,
os seus ouvidos escutarão uma voz atrás de você, dizendo: este é o caminho, siga-o. Este é o caminho, siga-o. Ao contrário de Campo Grande, da cultura de Campo Grande, eu posso dizer que eu sou um bom motorista. Dou seta para virar às vezes. Só que não tem carro vindo. Por que eu vou dar seta se não tem carro vindo? Não passo em buraco. Passo por cima do buraco. Mas eu acho muito interessante, quando eu estou sozinho dirigindo, eu costumei a prestar muita atenção ali na estrada, mas quando eu estou com a Rai, eu dirijo muito melhor que a Raíssa. Ainda bem que ela nem ouviu. Mas eu sou perdido. Eu não sei a hora que vira, não sei encontrar os lugares. Eu sempre erro o caminho todas as vezes. Só que quando a Rai está comigo, ela é o meu Waze. É muito da hora. Porque ela narra a minha entrada no carro e minha saída do carro. Eu entro, ela senta, põe o cinto. Põe a música. Baixa a música. Fecha o vidro, diminui o ar. Vira aqui, vira ali. E vamos ser guiados pela voz dela. Quando você é guiado pela voz de alguém, você não precisa se preocupar, sim ou não? Agora, quando você tem que saber o caminho, é mais difícil, tem que estar muito atento. Mas quando tem uma voz te guiando, Deus abençoe o Waze. Eu lembro que quando eu ia para São Paulo com meu pai, muitos anos atrás, a gente ia com mapa. Quem já fez isso alguma vez na vida? Misericórdia, era muita loucura. A gente no carro, Avenida Brasil, pai, Avenida Brasil. 3 horas depois, a gente parando nos taxistas. Como que faz para chegar na Avenida Brasil? Hoje é muito legal, qualquer lugar do mundo você vai, tem uma vozinha: vire à direita, vire à esquerda. Sim ou não? É uma voz que te guia na caminhada. Mas a pergunta que eu te faço essa noite é: qual é a voz que está guiando a sua vida? Quem você está escutando? Quem está guiando a sua caminhada no Senhor? Porque a Bíblia está dizendo aqui no verso 21, quer você vire para a direita, quer você vire para a esquerda, uma voz está soando atrás de você: este é o caminho, siga. Sabe, de verdade, irmão, eu amo essa igreja. Alguém ama essa igreja? Diga amém. Peço licença para você que está aqui pela primeira vez, só para você entender uma coisa. Nós não somos a melhor igreja da cidade, mas nós somos a igreja mais apaixonada por Jesus. Eu amo essa igreja, irmão. Pessoas imperfeitas que amam um Deus que é perfeito. Pessoas que não usam máscara. Pessoas que usam, na verdade, a unção de Deus para fazer qualquer coisa. Nós somos de verdade nessa igreja. Eu amo aqui. Enquanto você está aqui, as crianças estão sendo abençoadas lá. Os professores estão fazendo tudo o que podem para abençoar os seus filhos lá com a palavra de Deus, orando por eles. Tem pessoas agora filmando para depois do culto você poder assistir. Tem gente tirando foto, tem gente intercedendo. Tem gente que está guardando você. Irmão, essa igreja é demais. É a igreja mais apaixonada por Jesus de Campo Grande. Só que, de verdade, irmão, tão importante quanto escolher estar na igreja é você também entender que a caminhada em Jesus só funciona se você for guiado pela voz dele. Então não adianta você estar nessa igreja que é tão apaixonada, não se envolver, não deixar ser cuidado, não deixar ser curado, não abrir o seu coração para o novo de Deus. Você vai entrar e sair pior do que você entrou. Porque você tem que entender isso. Para a direita ou para a esquerda, a cada passo que você dá, há uma voz de Deus que guia a sua caminhada. E você precisa deixar que essa voz guie o seu caminho. Então, tão importante quanto escolher estar na igreja não é suficiente. Você precisa deixar que nessa caminhada, a voz de Deus seja a sua guia. A voz de Deus seja o seu Waze. A voz de Deus seja o seu mapa, a sua bússola. Você está comigo? Diga amém. O segredo no Senhor é esse, deixar que a voz de Deus guie. Sabe, a Bíblia diz assim, que aqueles que são nascidos do Espírito, eles são como o vento, não sabe de onde vem nem para onde vai, porque eles são guiados pelo Espírito Santo. Eles são guiados pelo Espírito Santo. Há uma voz que te guia em um mundo de escuridão. Há uma voz que te guia em um mundo de trevas. E essa voz vem de Deus. Quer você vá para a direita, quer você vá para a esquerda, o Senhor está do seu lado. Tem alguém comigo nessa igreja? A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7: nós não somos aqueles que andamos pelo que vemos,
mas sim pelo que cremos. Alguém diga, faça um teatro, pastor. Mas eu vou fazer um teatro? Na verdade não é um teatro, é só uma ilustração hoje. Eu quero mostrar uma foto para você. Tem aí? Essa pessoa aqui, esse é o dia que ele começou a andar. O primeiro dia. Não é lindo isso? Sim ou não? Vem aqui, ó. Sabe o que eu acho interessante? Vem andando de lá para cá de novo, rapidinho. Ninguém falou, Mas eu mostrei a foto, a igreja inteira fez o quê? Por quê? Porque é uma criança aprendendo a andar. E quando a criança está aprendendo a andar, a gente que é pai, eu tentei achar do Malu e do Judá hoje, não consegui achar. A gente vai filho, levanta, que legal, o cara andar, a coisa mais normal do mundo. Para você falar de novo, para o Ariel, só se ele subir com a Mavi aqui em cima. Você não vai falar por outro motivo. Nossa vida é assim, vai, porque a gente admira uma coisa que parecia tão simples, mas porque é uma criança que está começando a andar, é tão incrível. Só que o vídeo que a Rai me mandou hoje, da Malu começando a andar, os meus filhos começaram a andar com 1 ano mais ou menos, né amor? A gente não vê quem está falando, só vê a criança tentando andar. Mas tem alguém que está ali. Vai, vem, anda, vem pro papai. Não é assim que é? Você fica na frente do seu filho e fala, vem filho. E ele começa a andar muito desengonçado, porque para ele está aprendendo a andar. É assim ou não é? Essa é a nossa caminhada com Deus. Quando você vem para a igreja e você aceita Jesus, ou você desce as águas do batismo, você vai ouvir a igreja inteira. Aceitou Jesus, que lindo, olha lá. Que demais. Que bênção, você vai batizar. Que top, cara. A gente celebra, porque é o primeiro passo de uma criança nova nascendo para Deus. Só que há uma diferença depois que você cresce no Senhor, que a voz que está na sua frente, quem você via na frente, você não vê mais. Há uma voz agora que está atrás de você. Quer você vá para a direita, quer você vá para a esquerda, você vai ouvir uma voz dizendo para você, este é o caminho, siga. Pode tirar essa foto do Kids, por favor. Direita. Direita. Esse é você caminhando com Deus, irmão. A Bíblia está dizendo que tem uma voz que te guia, que fala para você, esse é o caminho, siga. E Deus está com você, dia após dia. Uma dificuldade, o Espírito Santo fala, vira à esquerda. Continue caminhando para a esquerda. Porque tem horas que você quer se jogar em furada, mas o Espírito Santo não deixa. Vira à esquerda. Há uma voz atrás de você te guiando a todo momento. Sabe qual é o seu problema? É que você insiste em ir afastar dessa voz. E aí, você já não sabe mais o que você está fazendo, com o que você vai ter que decidir. Você se perde porque você se afastou da voz que te guia. Então você precisa voltar para perto do Senhor e lembrar, quer você vá para a direita, quer você vá para a esquerda, existe uma voz atrás de você te guiando, dizendo, esse é o caminho, siga. Esse é o caminho, direita. Esse é o caminho, não tenha medo, direita. Continua, não deixe de orar, não deixe de cultuar, não se afaste, porque há uma voz, a Bíblia está dizendo em Isaías capítulo 30, versículo 21, põe na tela de novo por favor, vira à esquerda. Quer você vá para a direita, quer você vá para a esquerda, há uma voz atrás de você, te dizendo, este é o caminho, siga.
É essa voz que faz você ter certeza que você não está sozinho. Olhe para mim, você não vai ver ninguém fazendo isso para você. Você não vai ver, o nosso desafio é acreditar num Deus invisível. Mas a Bíblia diz em 2 Coríntios que eu não ando pelaquilo que eu vejo, eu ando pelaquilo que eu creio. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Por isso há uma voz atrás de você te dizendo: este é o caminho, siga. Este é o caminho, siga. Esquerda. Nos dias que você estiver mal, nos dias que você estiver feliz, tudo precisa apontar para Jesus. Nas suas conquistas, ou nos seus fracassos, em todas as coisas, eu sou mais que vencedor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso essa noite eu vim aqui para te falar, Deus trouxe você nessa igreja, porque talvez você tenha se frustrado, porque você não está sendo guiado pela voz de Deus. Você foi guiado pela voz da religião, você foi guiado pela voz dos homens, você foi guiado pela voz da cultura, você foi guiado pela voz da tradição. Mas essa noite o Espírito Santo de Deus está com você, o Deus Emanuel, para te lembrar, quer você vá para a direita, quer você vá para a esquerda, há uma voz apontando o caminho, siga! Deus continua falando. É nós que não estamos ouvindo. Deus não esqueceu de você, meu irmão. Esse culto é uma prova de que você está aqui porque Deus te ama. Ele manda dizer para você essa palavra do Senhor. Você foi convidado a caminhar pela fé. A caminhar pela fé. E não é caminhando, vai chorando, que a vitória vai chorando, geme e chora. Não é esse tipo de caminhada, irmão. Essa aqui. Os que esperam no Senhor correm e não se cansam. Não precisa correr. Caminham e não se fadigam. Até os jovens se cansam. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como asas de águia, além das alturas. Há uma voz atrás de você, meu irmão, e essa voz é o Espírito Santo dizendo para você nessa semana: quer você vá para a direita, quer você vá para a esquerda, uma voz vai te guiar e vai dizer: esse é o caminho, siga. Talvez até hoje as suas escolhas foram baseadas na teoria de um Deus que existe, mas você nunca sentiu. Talvez até hoje as suas escolhas, a caminhada que você, as portas que você entrou, os caminhos que você seguiu, foi baseado na debilidade do seu coração e da sua alma. Mas nós precisamos lembrar que no mundo de trevas existe algo que ilumina a nossa caminhada, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a voz de Deus, porque João diz: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo habitou entre nós, a palavra veio habitar entre nós. Então o que livra você do mau caminho não é a sua habilidade teológica, o que livra você do mau caminho não é o quão rico você é, mas é a palavra de Deus como lâmpada para os seus pés. O que vai fazer você sair desse culto com o milagre do Senhor sobre a sua vida não é a habilidade do seu coração, mas é a capacidade de enxergar pela fé coisas que ainda não existem. O seu casamento restaurado, o seu chamado renovado, a sua vida financeira estruturada, a sua família de volta. Eu vim aqui para te falar: há uma voz do céu sobre a sua vida dizendo: este é o caminho, este é o caminho, Jesus é o caminho. Alguém, pelo amor de Deus, 30% pentecostal nessa igreja para celebrar o Senhor? Quem está comigo nessa igreja, levanta bem alto a sua mão e diga: eu tenho uma palavra do Senhor. Essa é a certeza, irmão, de uma vida abundante em Deus. Porque não tem como eu ouvir essa voz se eu não estiver perto dela.
o quão perto de Deus você está. O quão perto do Senhor você está. Quanto mais perto do Senhor, mais certeiro nas decisões você vai ser. Porque a voz está dizendo para você: este é o caminho. Tem gente que entrou aqui essa noite precisando decidir algo na sua vida. Deus me fala de pessoas que entraram aqui. Tem um casal aqui hoje, que antes de sair de casa, o marido olhou para a esposa e ela olhou para ele e falou assim: eu vou lá, mas se Deus é Deus, o apóstolo vai ter que falar na palavra isso. Eu vim aqui para te falar que Deus estava ouvindo e manda dizer para você que aquele que morreu há muitos anos atrás e ressuscitou é o mesmo que está aqui essa noite para te lembrar: quer você vá para a direita, quer você vá para a esquerda, Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você. Não é porque você não está vendo que Deus não está do seu lado. Deus continua. Segunda, terça, quarta flow, quinta, sexta, sábado, na audiência jurídica, no trabalho, na decisão, em todas as estações, Deus está do seu lado. A Bíblia diz que Ele é conosco. Ele ia para o céu, mas não ia deixar a gente órfão. Ele ia mandar o nosso Consolador, o Espírito Santo de Deus, que caminha com você. Você não está sozinho, irmão. Deus está com você. Essa noite eu vejo Jesus aqui quebrando cadeias e correntes em muitas pessoas que estavam aprisionadas por causa do diabo, mas o Espírito Santo colocou você aqui nesse culto. Ele me ungiu para pôr em liberdade os cativos e oprimidos, para dizer: 2026 é o ano da sua caminhada profética, 2026 é o ano dos seus milagres, 2026 é ano de uma nova história, o novo vinho do Senhor vindo derramado sobre a sua vida. Eu quero profetizar para pelo menos 10 pessoas dispostas a receber essa noite. Eu mando de Deus, mandou dizer para você: Ele está com você. Você será guiado pela voz de Deus. Alguém pode aplaudir ao Senhor essa noite em nome de Jesus? Ser guiado pela voz de Deus, irmão, é como uma ovelha que conhece a voz do pastor. Não existe coisa mais poderosa do que você ser guiado pela voz de Deus. Eu não sei como você está conseguindo viver sem isso. Até onde você vai nas suas escolhas sem que Deus te dê uma palavra? Até quando você vai pedir socorro para tudo menos Deus? Deus não é a sua última opção. Ele é o primeiro. Pois buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas serão acrescentadas. O empréstimo financeiro não é a sua saída. Os remédios não são a sua saída. Você não precisa de remédio para dormir, para ter paz no seu coração, se você tem o príncipe da paz dentro de você. Olha para mim. Eu estive no vale da sombra da morte. Eu sei o que é precisar da voz de Deus. Mas mesmo no vale, eu não temerei, porque sei quem está comigo. Quando sua mão diga: eu sei quem está comigo. Eu sei quem está comigo. Nosso problema é que a gente insiste a caminhar nossa vida aqui na terra sem a voz de Deus. Então a gente vai entrando em tanta porta, em tanto lugar, em tanto relacionamento, em tanta coisa, querendo voltar para o Egito, querendo se lançar com coisa do passado, irmão, em nome de Jesus. Do mesmo jeito que o profeta Isaías liberou essa palavra para aquele povo em Jerusalém, eu venho aqui como profeta de Deus essa noite para liberar sobre a sua vida. É tempo de limpar o ouvido, irmão.
É tempo de afinar o ouvido para ouvir a voz de Deus, guiando o seu caminhar. E como é bom ouvir a voz de Deus, sabe o que a Bíblia vai dizer? Como um som de muitas águas, é a voz do Senhor. Em meio ao seu deserto, como um som de muitas águas, é a voz do Senhor. Em meio à sua dor, como o som de muitas águas, é a voz do Senhor. Em meio ao medo, como o som de muitas águas, é a voz do Senhor. Vamos ler mais uma vez, versículo 21. Quer você vá para a direita, quer você vá para a esquerda, os seus ouvidos escutarão uma voz atrás de você, dizendo: este é o caminho, siga. Toca o nome de alguém e fala assim: você não está mais perdido, porque Deus está com você. Feche seus olhos, quero orar por você essa noite. Você que entrou aqui e precisa de uma resposta de Deus. Você que vem nesse culto porque precisa de ouvir algo do Senhor para a sua vida. Eu vou aqui para te falar. Quer você vá para a direita, quer você vá para a esquerda, Deus está com você. Mais importante, o caminho que você escolher é a voz que vai te guiar nesse caminho. Então feche seus olhos, irmão, e não se distraia por nada, porque Deus me disse que essa noite ia ser exatamente como aconteceu com Jacó. Deus ia abrir os céus e uma escada seria colocada aqui, onde anjos iam subir e descer. Essa é uma noite profética de Deus para a sua vida. Você tem uma decisão séria a tomar, não sabe como fazer, é porque talvez você não está perto de Deus o suficiente para ouvir o Espírito Santo guiar você. Senhor Deus, em nome de Jesus eu te peço, ó Pai, essa noite o nosso coração está na tua presença. Nós colocamos o nosso coração nas tuas mãos e declaramos, Jesus, que os nossos pés não serão guiados pelos nossos medos. A gente não vai assumir um relacionamento com alguém porque temos medo de ficar sozinho. Eu não vou ficar nesse emprego porque tenho medo de não conseguir pagar as contas. O medo não é o governante da minha vida. Nós seremos guiados pela sua voz. Eu declaro em nome de Jesus, ó Pai, cada passo que nós dermos nessa cidade, nessa vida, a sua voz vai nos guiar. Eu profetizo sobre cada coração essa noite que precisa de um milagre do Senhor. Se você está aqui essa noite e tem alguma enfermidade, coloca a mão agora onde dói, onde você tem enfermidade. Eu quero orar por você. Se você tem dores nas suas costas, se você tem dores de refluxo, se você tem fortes dores de cabeça, eu não sei o que você sente, mas se tem algo na sua vida, eu quero liberar uma unção sobre você. Você vai sair curado desse culto. Deus, em nome de Jesus, eu oro agora, Senhor. Existe uma unção sobre as nossas vidas essa noite. E eu profetizo, ó Pai, o bálsamo de Gileade, Jeová Rafá, o Deus que cura, curando agora cada vida em nome de Jesus. Pessoas que entraram aqui para essas portas que teriam um diagnóstico de câncer, está sendo cancelado hoje pelo poder do nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus, pessoas que estão aqui hoje, que essa noite iam ter infarto, eu declaro em nome de Jesus, Deus está te curando essa noite. Eu vejo uma unção de cura aqui nesse lugar. Eu declaro em nome de Jesus, pessoas que estão aqui hoje, que vieram nesse culto precisando de um milagre na saúde, eu declaro em nome de Jesus que a sua unção traga cura agora, em nome de Jesus. Eu vejo Jesus aqui, eu tive uma imagem de um acidente. Eu não sei quem ia viajar amanhã. Deus manda dizer para você que Deus já te